Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Na conferência número 8 do livro de Monsenhor Tihamer Toth, bispo húngaro, A Igreja Católica, escrito no início do século XX, tem o tema A Coroa de Espinhos do Papa. Então, já que vimos nas instruções anteriores como foi o próprio Cristo quem fundou o papado da Igreja Católica de Roma, e também falamos um pouco sobre a infalibilidade do Papa, agora vamos falar um pouco sobre os sofrimentos do Papa. E vamos citar alguns textos da Bíblia, lembrando sempre que tudo o que está nas Escrituras, nos Evangelhos, nada foi colocado ali por acaso. O Espírito Santo, que foi o verdadeiro autor de todas as Escrituras, que é o verdadeiro autor, ele pensava nas pessoas de todos os tempos, não apenas em quem escreveu, em quem viveu aquela situação, mas certamente naqueles que viriam depois. Nosso Senhor deixou isso claro na sua oração, quando pediu por todos aqueles que acreditariam nele através das palavras dos seus apóstolos. Hoje vamos falar do Evangelho de São João, capítulo 21. Diz assim: como são misteriosas e cheias de significado as palavras que acabo de ler no Evangelho e nas quais nosso Senhor Jesus Cristo traçou o caminho ao primeiro Papa. Está registrada em João, capítulo 21, versículo 18, quando Cristo disse assim a Pedro: em verdade digo-te, quando eras mais moço, tu mesmo te cingias, ias aonde querias. Mas quando ficares velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará aonde não queres. Que curiosas e misteriosas palavras! Tê-las-ia São Pedro compreendido logo de início? Provavelmente não naquele momento. Ele não via ainda diante de si a cruz, que, a 29 de junho de 1967, seria erguida na colina do Vaticano, e a qual o primeiro Papa seria pregado, de cabeça para baixo, para selar com a vida a sua fidelidade a Cristo. Creio que aqui há um erro na data, né? 29 de junho de 67. 67. Foi provavelmente o ano da morte de São Pedro. Ora, era nisso que Jesus pensava, no martírio do primeiro Papa e no dos outros papas. O evangelista São João faz esta observação, conforme João capítulo 21, versículo 19. Porque sabemos no que Jesus estava pensando, não é que estamos adivinhando, mas o próprio evangelista diz. Ele dizia isso indicando por que morte devia glorificar a Deus. Então Jesus estava pensando no martírio de São Pedro, do primeiro Papa, e logicamente no dos seus sucessores. Nosso Senhor Jesus Cristo bem via que seus inimigos atacariam no curso dos séculos essa instituição com o ódio mais encarniçado, e que o destino da Igreja dependeria da conservação do papado. Bem sabia que a tríplice coroa, ou a tiara que deveriam usar os papas, não seria uma coroa de soberano, mas uma tríplice coroa de espinhos, como a do próprio Mestre, que havia de ferir até ao sangue a fronte dos pontífices. Já que presentemente estudamos numa série de instruções a importância do papado, vale a pena determos-nos sobre esta verdade, de que a tríplice coroa do Papa, propriamente falando, é uma tríplice coroa de espinhos.
quais seriam então estes espinhos, ou quais seriam os sofrimentos que cada Papa teria que suportar ao longo dos séculos? A primeira coroa de espinhos do Papa é a soma de trabalhos e deveres a que ele deve fazer no interesse das coisas de Cristo. E até mesmo São Paulo exprimiu isto usando as seguintes palavras, conforme registradas em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Ele chamou de a solicitude de todas as igrejas, ou a preocupação com todas as igrejas, o zelo por todas as igrejas. Houve-se aqui e acolá a pueril e ingênua reflexão de que o Papa tem uma existência principesca. Há centenas de quartos no Vaticano. Ele passeia, come, bebe do melhor. As pessoas inclinam-se na sua frente. E, em suma, ele vive como um grande senhor. É assim que argumentam os que nunca viram o Papa. Pelo contrário, quem conhece as obrigações e os trabalhos sobre-humanos cotidianos do Papa, quem sabe que ele é ocupado sem trégua desde cedo, de manhã até bem tarde, de noite. Quem sabe que de 1º de janeiro a 31 de dezembro ele recebe e expede cerca de 3.000 cartas todos os dias. Quem sabe que no decurso do ano do jubileu ele pronunciou mais de 1.000 discursos, daria quase 3 por dia. Quem sabe que dia após dia ele dá uma multidão de audiências, nas quais recebe os visitantes mais simples, bem como os mais distintos, vindos de todos os pontos do mundo. Quem sabe em quantas negociações e deliberações ele toma parte. E que ele dirige não somente a vida espiritual de hoje mais de 1 bilhão de católicos, mas ainda indica os meios de converter aqueles que ainda não acreditam em Cristo. Quem sabe tudo isso, digo, não inveja ingenuamente, entre aspas, a vida de grande senhor do Papa, mas considera-o com respeito e profunda admiração como o primeiro obreiro da obra de Cristo, ou como o servo dos servos de Deus, aquele que serve os seus irmãos. A quem convém perfeitamente aquelas palavras de São Paulo, dizendo que pesa sobre ele a solicitude de todas as igrejas. Então essa seria a primeira coroa de espinhos do Papa, a sua preocupação com todas as igrejas, a sua obrigação, os seus trabalhos, as suas orações, toda a sua direção espiritual, que tanto afeta a vida de milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Vamos falar agora sobre um pouco mais ainda esta questão da solicitude das igrejas, antes de entrarmos no ponto 2, na segunda coroa de espinhos. Que coisa maravilhosa, os encargos e as tarefas do Papa crescem cada vez mais nos nossos dias. De fato, o seu prestígio cresce cada vez mais no mundo inteiro. Cheios de gratidão à divina providência, verificamos que, enquanto nas subversões que seguiram a Primeira Grande Guerra, nações têm desaparecido, tronos têm desmoronado, e a fé dos homens nas grandes palavras e nas ideias filosóficas tem sido, por assim dizer, abalada, o som das trombetas de prata da Basílica de São Pedro torna-se cada vez mais forte. E cada vez mais os indivíduos, os povos e os estados volvem-se com atenção, esperança e respeito para o Vaticano, de onde ecoa pelo mundo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Vemos com alegria e orgulho que, mormente depois da guerra, o prestígio do Papa tem crescido incessantemente no mundo. Milhões de homens volvem-se para Roma e escutam as palavras do Papa.
mas então tenhamos a consciência do trabalho imenso que representa essa tarefa de praticamente dirigir o mundo. O Papa é o maior líder espiritual do mundo, não há dúvida nenhuma sobre isso. E certamente esta grande responsabilidade vem acompanhada de um peso muito grande. Então esta seria a primeira coroa de espinhos do Papa. Vamos agora falar sobre a segunda. Qual é a segunda coroa de espinhos do Papa? Quem é fraco, que eu não seja fraco também? Esta segunda coroa de espinhos do Papa, ela é mais penosa, mais dolorosa do que a primeira. Porque conforme 2 Coríntios capítulo 11, versículo 29, Monsenhor usa aqui novamente a expressão de São Paulo, que nunca foi Papa, mas que era, sem dúvida, o apóstolo dos gentios, o apóstolo das nações. Então, essa segunda coroa de espinhos é a multidão dos cuidados pela causa de Cristo, a multidão de tristezas e pesares por causa das perseguições contra Cristo. Como São Paulo disse, quem é fraco, que eu não seja fraco também? Quem vem a cair sem que um fogo me devore? Diz o Papa junto com São Paulo. Vamos ver por que ele está determinando então a segunda coroa de espinhos como os sofrimentos e as tristezas pelas perseguições da igreja. Às vezes encontramos pessoas fatigadas, desanimadas, que se lamentam tristemente. Não posso mais. Tenho tanto trabalho, tantos aborrecimentos, tantas responsabilidades. Mas que poderia então dizer o Papa? Ele, que não se ocupa apenas de dirigir uma escola, um banco, um ministério ou até mesmo um estado, mas a maior sociedade do universo, a qual não tem apenas 1.000 ou 100.000 membros. Naquela época eram 360 milhões, hoje 1,2 bilhão de pessoas são católicas ao redor do mundo. E cuja atividade não se cinge ou não se reduz a uma única aldeia, a uma província ou a um estado, mas estende-se ao mundo inteiro, do Oriente ao Ocidente e de Norte a Sul. Todo dia o Papa é cercado de notícias sobre os acontecimentos mundiais, e cada uma dessas notícias faz pulsar-lhe o coração paterno. Cada queixa, cada dor, cada infortúnio de todos os países do mundo comove-lhe a alma de pai. Os inimigos dos princípios cristãos esforçam-se pela astúcia e pelas intrigas, por extirpar a religião das vidas cotidianas e até mesmo das almas das pessoas. Isto é o que mais fere o coração do Papa. Não há época em que, ora aqui, ora ali no mundo, uma sangrenta perseguição não se levante contra a Igreja de Cristo. E é isso o que mais faz sofrer o coração do Papa. Quem não avalia a dor que lhe enche o coração por causa das perseguições desumanas? Aqui ele cita os exemplos lá do início do século passado. Na Rússia soviética, por causa das lutas contra a Igreja na Espanha e no México. E nos últimos 100 anos, isto só tem aumentado no mundo inteiro. Ouvi quando ele recebe os peregrinos de tal ou tal país. Que angústia, que compaixão, que amor exprimem as suas palavras. Mas quem sabe de tudo isso, esforça-se por suavizar os cuidados do Papa. Pois realmente convém que os filhos suavizem as penas dos pais. Como podemos então fazer isso? Suavizar os sofrimentos do Papa. De dois modos. Primeiramente, pelas nossas orações. Nós oramos pelas intenções do Papa. Que belo costume católico, o incluirmos nas nossas orações os 1000 cuidados, angústias, tristezas do chefe da cristandade, para que o Senhor o conserve e não o entregue nas mãos dos seus inimigos.
Depois que eu comecei a rezar o terço diariamente, eu notei isso, que em cada intenção do terço estão as intenções do Papa. E tantas outras, muito belas, pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores, pelas intenções do Santo Padre, pelas almas do purgatório, e assim por diante, pelas necessidades das pessoas no dia a dia. Então, realmente, o católico, ele reza diariamente nas intenções do seu chefe supremo, do seu líder, do Santo Padre, o Papa. A segunda forma de suavizarmos os sofrimentos ou a coroa de espinhos do Papa. Em seguida, os fiéis costumam suavizar-lhe os cuidados por sua assistência material. Sei que isso soa de modo estranho no nosso modo atual, pois sei o quanto a existência é difícil atualmente no mundo inteiro. E, no entanto, o óbulo de São Pedro chega ao sumo pontífice de toda a parte. Isso acontece uma vez por ano. Na Igreja Católica, em todas as missas, é recolhido o óbulo de São Pedro, ou como se fosse a esmola de São Pedro, para ser enviada para as necessidades da Igreja Universal. Agora, olha a pergunta que Monsenhor Thiamer faz. Não é coisa interessante que mandemos ao Papa o óbulo de São Pedro? Porque é assim que é chamado. É uma tradição dentro da Igreja que já existe, eu não sei exatamente desde quando, mas certamente é muito antiga, como tudo dentro da Igreja Católica. Então não é o óbulo de Bento XV ou Bento XVI, não é o óbulo de Pio XI ou de Pio XII, ou de João Paulo II ou de Francisco, não. É o óbulo de São Pedro. É então daí que provém a grande soma que o Papa consagra ao seu sustento, ao seu palácio, à sua roupa? Muitos podem se perguntar. Não, não é. É bom sabermos isso. Ele vive pessoalmente como um simples religioso. Mas é daí que provém a grande soma com que o Papa socorre no mundo inteiro os indigentes, os miseráveis e os missionários. Onde quer que haja vivo amor ao Pai Supremo da cristandade, também deve haver esforços por meio de sacrifícios materiais, generosos, para auxiliar o Santo Padre, que tem o cuidado da cristandade no mundo inteiro. Então, essas são as duas primeiras coroas de espinhos. A terceira, que seriam as perseguições, os sofrimentos dos próprios papas, como é uma parte mais longa, vamos deixar para a próxima consideração, para não ficar muito longo este áudio. Então, que todos nós saibamos reconhecer e rezar pelo Papa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.